Fala galera, aqui com vocês, professor Geilton Barros. Agora vamos começar a nossa aula 1, tá? Desse dia. E o nosso tema de hoje é um tema muito simples, muito fácil. É um tema, assim, muito cobrado em algumas bancas, tá? E aí é um tema, assim, que a gente deve ficar antenado, a entender. E, na verdade, é o primeiro aspecto dentro que nós chamamos aqui da língua portuguesa, tá? A língua portuguesa, na verdade, ela é cheia de ideias, cheia de algumas particularidades que às vezes a gente acha que deixa ela um pouquinho mais complexa, mas na verdade não, tá? Então, como primeira parte aí, vamos começar a trabalhar hoje fonética e fonologia, tá bom? A fonética e a fonologia é uma área dentro da língua portuguesa que vai falar um pouco sobre aquela questão do som e da escrita. Por exemplo, quando alguém está começando a escrever, geralmente a criança, lá naquela fase mais da educação infantil, ela começa tecnicamente a escrever algumas palavras, às vezes ela troca um S pelo um Z, ela troca um CH pelo um X, e assim vai. Ou seja, nessa troca que ela faz, ela está indo pelo som, ou seja, daí a ideia de fonética, tá bom? E fonologia, que é aquela parte da língua portuguesa que vai trabalhar aquela questão da sílaba mais forte, mais fraca, dos dígrafos, dos encontros consonantais, e assim vai, tá? Então, pegue seu papel, pegue sua caneta e vamos começar. Vamos lá? Então, vamos lá. A fonética e a fonologia, ela é uma área da língua portuguesa, como eu disse para vocês, que vai trabalhar o som das letras e a questão das sílabas. Ou seja, o que é isso? Nós aprendemos, tecnicamente, que em relação ao som das letras, existem a diferença de vogal e consoante. É isso? Então, nós sabemos que vogal é aquele A, né? O E, o I, o O e o U, isso nós aprendemos, e as consoantes são o restante, tá? Só que quando a gente fala de fonética e fonologia, a gente tem que entender que a ideia de vogal e consoante muda um pouquinho, mas especificamente com relação às vogais, tá? Conceito de vogal não é o A, I, O, U somente que nós aprendemos, tá? Conceito de vogal está mais atrelado àquela letra que é mais forte, que nós chamamos de tônica, e aquela que é a mais fraca, que nós chamamos de átona. E aí, quando a gente coloca aí na ponta da caneta, nós entendemos que as vogais, né, elas são o A, o E e o O. Eles são as vogais. Por quê? Quando você vai escrever uma palavra onde junta, sei lá, o A e o I, por exemplo, geralmente o A ele se sobressai em relação ao I, ok? Quando você vai escrever uma palavra, por exemplo, em que tem o O e o I, às vezes o O ele vai se sobressair sobre o I. Então, nesse caso específico, nós vamos ter aí o A, o E e o O como vogais, tá? Ou seja, o A, o E e o O vão ser as vogais, ok? E aí você me pergunta assim, professor, e o I e o U são o quê? Calma, pequeno padawan. O I e o U, tecnicamente, são aquilo que nós chamamos de semivogais, ou seja, uma vogal mais fraca. Então, o I e o U, eles são, na verdade, semivogais, ou seja, é aquela vogal mais fraca, tá bom? Então, vamos partir desse pressuposto. Vogal são aquelas três letrinhas mais fortes. Quem são elas? A, E e o O. E a semivogal é o I e o U. Quando a gente está na faculdade de letras, geralmente vai trabalhar fonética e fonologia, a gente faz até um exercício interessante, que é o seguinte. Quando você abre sua boca, você consegue pronunciar o A, o E e o O em uma única emissão de voz. Por exemplo, A, E, O. Ou seja, você não movimentou sua boca de forma abrupta para conseguir pronunciar entre uma e outra. Por isso é o conceito também, a ideia da vogal. O I e o U, você já muda um pouco. Por exemplo, o I, você não consegue pronunciar com a boca aberta, igual você fez com a, o E e o O. E o U, você faz o biquinho da selfie, né? Ó, né? Que a gente até fala. Então, daí também essa ideia de forte e fraca, tá? Então, vogal é o A e o E e o O, porque elas são fortes, marombeiras, e o I e o U, eles são semivogais, porque eles são fracos, tá? Professor, o I e o U nunca serão vogal? Sim, eles podem ser vogal,
se eles tiverem uma sílaba, ah, por exemplo, que o i ele seja forte. Geralmente, quando o i está em conjunto com uma consoante, dependendo do caso, ele até pode se tornar vogal, tá? Porque ele fica num som mais forte, tá bom? Mas geralmente o i e o a, o i e o o, o i e o e, ou o e o a, o u e o e e o i e o o, geralmente, na maioria das palavras, o i e o u sempre vai se comportar como semivogal, beleza? Então vamos lá. Vamos apagar aqui para nós termos espaço para copiar, tá? Em relação, então, ao alfabeto. Então, o alfabeto hoje nós já sabemos, tá? Que é o alfabeto, né? É algo de conhecimento do mundo. A nova reforma ortográfica, o alfabeto tinha 23 letras e agora passa a ter 26, tá? Entrando aí o K, o W e o Y, tá bom? Justamente para grafar palavras de origem não portuguesa, tá? Dentro da fonética, nós temos aqui, em relação ao som das letras, os dígrafos. Vamos já trabalhar a questão dos dígrafos, tá? Os dígrafos, na verdade, são duas letrinhas com o som de uma terceira. Por exemplo, a palavra chapéu, ok? Ela se escreve com CH e ela é um dígrafo, porque esse CH tem som de que letra? Som de X, ok? Então, esse aqui seria um dígrafo, tá? Vamos ver em relação também à fonética, em relação ao som das letras, as consoantes, já falamos, vogais e semivogais, e a ortografia. A ortografia, gente, ela tem relação com a escrita, igual eu falei para vocês. Quando você escreve uma palavra e tecnicamente você erra ortograficamente escrita, muitas vezes você foi pelo som. Por exemplo, às vezes assim, eu já vi em redação alunos escrevendo a palavra exonerar com X não, com Z, com X é o correto, né? Por que o aluno escreve exonerar com Z e não com X? Porque ele vai pelo som, tá? Professor, como é que eu vou saber que exonerar é com X e não com Z? Tem as regras ortográficas, e aí já parte do pressuposto da fonética para isso. Só que assim, gente, o melhor conselho que eu dou para vocês em relação a isso não é memorizar somente as regras, mas sim a leitura também ela te ajuda. Ou seja, quando você tem um hábito de leitura, você consegue perceber uma palavra que está escrita de forma errada, uma palavra que está escrita de forma certa. Então, se você tem um hábito de leitura, você sabe que a palavra exonerar, ela é com X, não é isso? E não é com Z. Por quê? Porque é algo que você já viu, você leu, você tem essa habilidade, tá? É igual a essa palavra aqui, por exemplo, que todo mundo escreve errado, não sei porquê, e isso tem a ver com a fonética, tá? A palavra mussarela. A palavra mussarela, muita gente escreve com dois S, e na verdade, mussarela não é com dois S, mussarela é com C cedilha. Não sei de onde, não sei de que planeta, não sei de que buraco, começaram a dizer que mussarela era com dois S, não sei como, tá? Mas daí parte do pressuposto também da escrita, ou seja, eu entender que mussarela não é com dois S, é com C cedilha. Então você vai trabalhando a tua memória ortográfica quando você trabalha essa questão da leitura também, tá bom? Não é que eu não estou dizendo que as regras não são importantes, elas são, mas também ela não tira ou não desprestigia a ideia de que você também tem que ter o hábito de leitura, conhecer as palavras e a forma como elas são inseridas, ok? Além disso, em relação ao som das letras, então a gente vai focar na ortografia, e aí nós vamos passar depois para as sílabas. Daqui começando com a ideia de sílaba tônica, sílaba átona, tá? Lembrando que sílaba tônica é a sílaba marombeira, a mais forte, e a átona é aquela sílaba mais fraca, né? Aquela mais, né, não, não é forte. Não vai para academia, né? Enfim. E trabalhar a separação silábica, que aí, dependendo do caso, em textos, é chamado de translineação. Ou seja, a translineação é quando você separa a palavra silabicamente errada, tá? E aí, dentro da sílaba tônica, nós temos alguns conceitos de oxítona, paroxítona, proparoxítona e a acentuação gráfica, que é com base nesses conceitos aqui de cima, que nós também vamos ver, tá? Nós vamos separar essa aula em bloco para ver ortografia, acentuação gráfica também, tá? Porque são, pertencem à fonética e fonologia, mas são em momentos distintos, beleza? Então, está preparado? Então, vamos lá.
passar para o nosso próximo slide. Vamos começar, então, já que estamos falando de fonética e fonologia, vamos falar o seguinte. Nós já entendemos aqui, por exemplo, que a vogal, tá? É A, o E e o O. Isso aqui são o quê? Vogais. Já entendemos isso. E entendemos também que o I e o U, geralmente, eles são o quê? Semivogais. Já entendemos isso, tá? E aí é o seguinte, quando nós temos a junção dessas vogais e semivogais em sílabas ou não, nós chamamos de encontro vocálicos, tá? E esses encontros vocálicos, justamente a presença de duas vogais, ou elas juntas ou elas separadas, no caso dos hiatos. E aí temos algumas regrinhas, inclusive, de separação silábica. Vamos lá. O que seria, então, esses encontros vocálicos? Eles são divididos em quê? Eles são divididos no seguinte, gente, em ditongo, tá? Tritongo e ato. Ou seja, o que são isso? O ditongo nada mais é do que a, a junção de uma semivogal e de uma vogal, ou de uma vogal e uma semivogal na mesma sílaba. De é dois, tá? Então, duas vogais na mesma sílaba. Por exemplo, a palavra aqui, gente, carie. Quando você vai separar a palavra carie, se separa como? Ca, não é isso? Rie. Ou seja, quando você vai separar a palavra cárie, o que é que nós temos aqui? Nós temos o i e o e juntos na mesma sílaba, não é isso? O i, nós aprendemos que ele é o quê? Semivogal. E o e, nós aprendemos que ele é o quê? Uma vogal. E ambos pertencem ao quê? À ideia geral de vogais que nós aprendemos lá no fundamental. Então, quando nós temos uma semivogal e uma vogal, ou uma vogal e uma semivogal, tanto faz, nós temos um ditongo, tá? Professor, se eu disse semivogal e vogal, ou vogal e semivogal, essa ordem ela vai interessar? Vai. Vamos lá. Pensa aqui comigo. Se a semivogal é a mais fraca e a vogal é a mais forte, então vamos começar aqui. A palavra carie, ela começa com i, que é a mais fraca, e ela termina com e, que é a mais forte. Então, isso aqui está crescendo ou ele está diminuindo? Né? Óbvio que ele está o quê? Crescendo. Se ele está crescendo do menor para o maior, logo, esse ditongo é um ditongo crescente. Ou seja, o que é um ditongo crescente? Um ditongo que começa com semivogal e uma vogal. Ele começa do mais fraco para o mais forte, ok? Agora, quando você tem, por exemplo, Deixa eu pegar aqui, deixa eu dar uma apagada aqui. Agora, por exemplo, quando você tem um ditongo, que ele começa, na verdade, pelo mais forte e ele vai para o mais fraco, por exemplo, aí você tem um ditongo decrescente, ok? Então, nesse caso aqui específico, quando você tem um ditongo crescente, ele vai começar de uma semivogal, ok? Ou seja, de uma semivogal mais uma vogal. Ou seja, quando isso acontecer, ele é crescente. Agora, se ele for decrescente, ele vai começar de uma vogal e vai terminar em uma semivogal. Aí ele vai ser de tombo decrescente, ou seja, ele vai diminuir. Ok? Tudo certinho? Vamos lá. Então, já aprendemos que é de tongo, tá? Por exemplo, a palavra paria, ó, o i e o a, de tongo. A palavra quase, o i e o a, de tongo. A palavra mãe, o a e o e, de tongo, tá? Lembrando que o a está nasalizado aqui. Em relação ao tritongo, se o ditongo é dois, são dois, né? Duas vogais, e o tritongo, o nome já diz, três. Geralmente o tritongo é a junção de, deixa eu crescer um pouquinho aqui o material, uma semivogal, uma vogal e uma semivogal. O que é isso, professor? Você tem aqui na palavra iguais, por exemplo, tá? Você tem o U, que é uma semivogal, você tem o A, que é uma vogal, e você tem o I, que é uma semivogal. Tritongo. A palavra averiguês, você tem o U, que é semivogal, o E, que é vogal, e o I, que é semivogal. Tritongo. Saguão, aí você tem o U, que é semivogal, o A, que é vogal aqui,
que está como vogal, e o O, que está como semivogal. Professor, você falou que o O não é vogal? Lembre, quando ele está com som forte. Você não lê essa palavra saguão O, não é isso? Esse O aqui, ele está com som de U. Como ele está com som de U, ele está fraco. Então, ele é uma semivogal nesse caso aqui específico, tá bom? A mesma coisa acontece com palavras como, por exemplo, a Paraguai. Paraguai. Deixa eu só apagar esse que não ficou certo. Escrever novamente aqui. Paraguai. Paraguai. Na palavra Paraguai, por exemplo, nós temos o quê? Temos o U, que é sem vogal, temos o A, que é vogal, e o I aqui, ele é semivogal. Então, temos também um tritongo nesse caso aqui específico, tá? Então, toda vez que vocês verem uma semivogal, uma vogal e uma semivogal juntas, elas geralmente vão ser tritongos, tudo bem? E aí, por último, nós temos o tão famoso hiato. O que é o hiato? É aquilo que dá medo na gente, né? Mas calma lá, vamos acalmar nossos corações, né? Não criamos cânico, como diz o povo, né? E vamos lá. O hiato, gente, é o seguinte: são duas vogais. Elas são escritas juntas, elas estão juntas na escrita da palavra, só que elas não podem ficar juntas na sílaba. Por que, professor, não pode? Porque nós não podemos, não pode existir dois fortes na mesma sílaba. Quem mexe com animal sabe que geralmente no quintal ou no criatório de galinhas, né? Geralmente quando tem dois galos, sempre dá um problema porque um galo ele sempre quer, né, quer ser o dominante, né? Então se eu tenho dois fortes aí no meio, eles vão sempre brigar. Num lugar que tem dois cachorros, por exemplo, onde eles não cresceram juntos, geralmente a tendência deles é lutar por dominar o território, porque dois fortes não podem ficar no mesmo espaço. Partindo desse pressuposto, vamos entender o seguinte: duas vogais que são fortes, elas não podem ficar no mesmo espaço que a sílaba, porque nós temos a palavra, ok? Nós temos a palavra, e essa palavra ela é dividida em partes menores. E essas partes menores, que nós chamamos de sílaba, ela só pode dividir com outras letras, ok? Que não atrapalhe a sua pronúncia. Por isso que quando nós éramos crianças, como é que a professora nos ensinou a separar as sílabas? Era através do som, ou seja, geralmente está batendo na palma, né? Vamos separar a palavra saguão. Saguão. Você está batendo palma, tem duas sílabas. E aí, ou seja, para eu conseguir pronunciar a palavra saguão, a sílaba sa, eu só posso ter lá um S e um A, porque ele está me ajudando nessa pronúncia. Agora, por exemplo, na palavra aorta, quando eu vou pronunciar a palavra aorta, por exemplo, eu tenho um A e tenho um O juntos aqui na pronúncia, na palavra. Só que eu não consigo jamais pronunciar o AO junto. Professor, foi o que o senhor fez? Você não pronunciou junto? Não. Aor, a horta, a horta, a horta. Está percebendo que para eu pronunciar o O, eu tenho que fechar a boca depois de pronunciar o A, eu não consigo pronunciar juntos. Ó, a horta, ó, a, falei, fechei, vou pronunciar o O, horta. Ou seja, isso é a ideia de duas sílabas fortes duas letras fortes, ou duas vogais, né? Duas vogais na mesma sílaba. Eu não consigo pronunciar. E por eu não conseguir pronunciar, é que elas, na separação silábica, né, elas têm que ficar separadas. Diferente, por exemplo, de um ditongo, igual a palavra cárie, que nós vimos mais cedo. Ó. Cá, deixa eu só diminuir aqui, ó. A palavra cárie. A rie. Ó. Cárie, rie, rie, rie. Percebo que com uma única emissão de voz eu consigo pronunciar o rie. Cárie. Ou seja, esse I e esse E, eles são ditongos justamente por quê? Porque eu tenho uma semivogal que é fraca e uma vogal que é forte. Ou seja, eles se complementam. Agora, se eu tivesse, por exemplo, aqui, sei lá, duas vogais, aí eles não poderiam ficar juntos. Por que não poderiam ficar juntos? Porque nós não conseguimos pronunciar essas palavras, essas letras, na verdade, na mesma sílaba. Então, tá aí a ideia de hiato, beleza? Então, alguns exemplos aqui. Deixa eu só apagar aqui.
Alguns exemplos aqui de atos. Nós temos aqui a palavra cair, né? Como você separa a palavra cair? Cair. Ou seja, eu não posso ter aqui o A e o I juntos. Professor, mas o I não é semivogal? Ele é semivogal quando ele, na verdade, estiver junto do A. Aqui ele está junto na palavra, mas ele separa na hora da pronúncia, porque você não consegue pronunciar cai. Cai sim, ó. Cai tá junto. Agora aqui é cair, cair. Perceba que o A e que o I, eles são dois fortes, então eles não podem coexistir na mesma sílaba, igual cai. Tudo bem? Outro exemplo, eu acho que é até o mais fácil aqui, né? A palavra álcool. Eu tenho dois Os. Eles não podem ficar juntos jamais, ok? Porque eu tenho que pronunciar os dois Os. Porque se eu não pronunciar os dois Os, ou eu vou pronunciar álcool, né, com esse U no final, geralmente é o que geralmente as pessoas mais pronunciam, né? Ou então vai ficar uma pronúncia ruim, álcool. Ou seja, esse O, a gente não consegue pronunciar os dois juntos, porque são dois vogais, tá? Por isso que isso aqui eu vou dizer que eles são hiatos. Eles têm que ficar separados. A palavra dia, olha a palavra dia aqui, ó. A palavra dia, ela também é o hiato. Por que que ela é o hiato? O I, a gente acha de novo que ele é uma semivogal. Pegadinha tá aí. Mas aqui ele é uma vogal por quê? Se você está me acompanhando. Por que ele é uma vogal? 2 segundos. 1, 2. Se você respondeu que ele é uma vogal porque ele está forte, está acompanhando uma consoante, ele está forte aí, de, tá certo. Ou seja, eu não consigo pronunciar já. Porque se eu fosse pronunciar o I e o A junto, ficaria já. Igual da palavra diamante, ó. Já. Eu não falo já, eu falo de a. São o I tá forte, o A tá forte. Por isso que são hiatos. Então nunca mais esqueça disso, tudo bem? E aí, continuando aqui a nossa aula, nós temos aqui os dígrafos, tá? E o que seriam os dígrafos? Os dígrafos são, tecnicamente, duas consoantes que elas têm um som de uma terceira. Por exemplo, a palavra chave. Chave. O CH tem som de que letra? X, um dígrafo. Carro. O dois R's tem som de que letra? De um R, tá? Professor, o dois R tem som de R? Sim, gente. A palavra rato não é rá. A diferença é porque o R em início de palavra tem som de rá. No meio de palavra, geralmente, ele tem som de rá. Aí, como é carro, o R está no meio da palavra, eu preciso duplicá-lo para que ele volte ao seu som original, tá? Queijo. QU é um dígrafo. Porque se eu deixar só o Q e o E, não tem sentido. Tá? Eu não vou pronunciar a palavra queijo, vai ficar o queijo, tá? Campa. Aqui eu tenho também um dígrafo. Esse AM é um dígrafo, tudo bem? Ou seja, geralmente ele é uma palavra nasalizada. O AM, o AN, o EM, o EN, ou seja, as vogais A, E, I, O, U, com M ou com N, elas são nasalizadas. Então, nesse caso, elas são dígrafos também, tá? A palavra anta, e assim vai. Outra palavra aqui, por exemplo, nascer. A palavra nascer, ela é um dígrafo. Por que que ela é um dígrafo aqui? Porque o S e o C aqui, eles têm o som de S, não é isso? Ou seja, nesse caso aqui específico, aqui é um dígrafo, duas letras com som de uma só. Tudo bem? Agora, não confunda dígrafo nessas pegadinhas aqui, ó. A palavra Alasca. A palavra Alasca, eu tenho o S e o C juntos, mas aqui eles não são dígrafos. Por que eles não são dígrafos? Porque quando eu pronuncio a palavra Alasca, o que é que eu tenho? Eu tenho o som do S e tenho o som do C separado. Ou seja, eu consigo ouvir os dois sons do S e do C. Como eu consigo ouvir os dois sons do S e do C, ele não é dígrafo. É diferente de nascer, onde o S e o C eu tenho o som de um S só. Entenderam? Pegaram o bizu? Isso mesmo, tá? E o que é que eu encontro com o sonantal? A diferença aqui. O encontro consonantal, ele é, na verdade, a junção,
o encontro, né? De duas consoantes. E essas duas consoantes, elas têm seu som específico, igual na palavra Alaska. Alaska, igual eu falei agora há pouco, ó, na palavra Alaska. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho um som do S e tenho um som do C. Nítido, 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 tá? Na palavra bloco, eu não consigo ouvir o som do B e do L. Na palavra globo, eu não consigo ouvir o som do G e do L. Na palavra pneu, eu não consigo ouvir o som do P e do N. Na palavra francês, eu não consigo ouvir o som do F e do R? Eu consigo, ok? Diferente, por exemplo, da palavra exceder. Na palavra exceder, ó, o X, aqui é um X, o X e o C, eles não têm som de X e C. Na palavra exceder, parece que o X e o C têm som de S, ok? Ou seja, quando a banca vier te cobrar, ela vai saber, ela vai saber que você sabe o que é um encontro vocálico, na ideia do dígrafo, né? E ela vai saber também que você sabe o que é um encontro consonantal. Agora, ela vai pegar você na diferença, ou seja, diferenciar os dois. Então, nesse caso aqui específico, ó, igual eu disse para vocês, não é porque eu tenho um S e um C junto, que você memorizou que é dígrafo, que sempre vai ser dígrafo. Para ser dígrafo, esse S e esse C tem que ter som de uma letra só. Repita comigo. Para o S e o C, ou qualquer outro dígrafo, ser dígrafo, eles precisam ter o som de uma letra só. São duas consoantes com o som de uma letra só. Isso é dígrafo. Encontro consonantal. São duas consoantes com seus sons respeitados. Ok? De novo, dígrafo são duas consoantes com o som de uma terceira. Encontro consonantal são duas consoantes com seus sons respeitados. Tudo bem? E o dígrafo também, ele pode ser, igual eu disse para vocês, ó, qualquer vogal mais o M ou o N também são dígrafos. Tudo bem? Que eles vão chamar de dígrafos vocálicos. Bom? Tudo certo? Tudo beleza? Então vamos lá. E aí, quais são, professor, então, os dígrafos que eu preciso saber? Os vocálicos, nós acabamos de ver, né? Os vocálicos são, ó, as vogais com M, as vogais com N, tudo bem? E os dígrafos consonantais são esses aqui, ó. Esse e esse, tá? CH, LH, NH, Q e GU, e o RR, o SS, o SC, o SS cedilha e o XC. Professor, tá, mas eu não entendi essa questão da mesma sílaba em sílabas separadas. Na separação silábica, existem alguns dígrafos que nós separamos e existem alguns dígrafos que nós não separamos. Então, por exemplo, na palavra filho, aqui, na palavra filho, se eu separar assim o L do H, eu vou ter o som de lhá para chamar de filho? Não. Se eu separo, eu vou ter que som? Fio ou. Não seria isso? Se na palavra, por exemplo, bicho, se eu separar o C do H, eu vou ter o som de X? Não vou ter o som de X. Por que eu não vou ter o som de X? Eu vou ler o que então aqui? Bi, que, ó. Ou seja, por quê? Porque para eu conseguir ter o som do dígrafo, eu preciso ter os dois juntos. No caso, LH do CH. Então, no caso, CH do LH, do NH, como a palavra marinho, né? Falta o Nzinho aqui. Do querido e do foguete, por exemplo, esses dígrafos eu não posso, em hipótese alguma, separar. Logo, esses dígrafos, eles ficam na mesma sílaba, ok? Então, esses dígrafos, eles ficam na mesma sílaba. Tudo bem? Agora, quais são os dígrafos que separam pela regra? O SS, o RR, o SC, o S cedilha e o XC. Por exemplo, na palavra passear, igual está aqui, ó.
Na palavra passear, os dois S's, eles se separam, ok? Porque se eu separar, eu vou continuar tendo o som de passear. Na palavra desço, ou descer, né? Se eu separar a palavra descer, ó, descer, eu não continuo tendo o som de descer aqui. Como eu continuo tendo esse som, eles podem ficar separados. Agora, se eu não continuo tendo o som, eles ficam juntos. Então, quais são os dígrafos que separam SS, RR e todos os S, tá? As letras gêmeas, quais são as letras gêmeas? É SS, RR e os S e o X, tudo bem? As letras gêmeas, os dois S e o X são os que vão separar. Os que não separam é o CH, o LH, o NH, o Q e o G. Tudo bem? Tudo bem? Beleza. E além disso, nós temos os dígrafos que representam as vogais. Igual eu disse, que são os dígrafos vocálicos, que é o A, igual eu falei para vocês, ó, que é a vogal mais o M ou a vogal mais o M. Ok? Continuando. E aí, gente, quando a gente está falando também de fonologia, né, nós já vimos aqui dígrafo, já vimos encontro consonantal, já vimos a ideia de consoante, de vogal. Nós temos também a classificação da palavra de acordo com a sílaba tônica. Eita coisa, né? Você pensa assim, meu Deus, onde é que eu fui me meter? Mas vamos lá. É fácil. Vamos lá. Nós aprendemos o que é com a sílaba tônica. Não aprendemos o que é com a sílaba tônica? A sílaba marombeira. Coloque na cabeça de vocês. A sílaba tônica é a sílaba marombeira. Ó, a forte, tá bom? E aí, existe uma classificação da palavra dentro da fonética e da fonologia em relação à posição dessa sílaba tônica. Lembrando que sílaba tônica não é aquela sílaba que sempre é acentuada, não, tá bom? Existe uma regra específica para cada uma delas. Então, nem toda sílaba tônica é acentuada. Não, professor. A palavra dia, só escrever aqui direito. A palavra dia, por exemplo, qual é a sílaba tônica aqui? Hein? Né, o di? O di não é tônico? Como é que eu sei que o di é tônico? Gente, é só você fazer o teste. É igual a professora falava. Grita a palavra na tua cabeça. Aquela sílaba que você fica mais tempo, ela é a tônica. Por exemplo, você fala dia, ou você diz dia. Você não fala dia, então dia é a sílaba tônica. É isso? Então, o dia é a sílaba tônica, então ela é mais forte. Tudo bem? Mas o dia acentuado, gente, onde é que tem acento aqui? Eu não vi acento aqui. Ou seja, é mito dizer que toda sílaba tônica é acentuada. Não, não é. Beleza? Então vamos lá. Partindo desse pressuposto, vamos dizer aqui o seguinte: a classificação da sílaba tônica de acordo com a posição, a classificação da palavra de acordo com a posição da sílaba tônica. Elas podem ser oxítonas, paroxítonas ou proparoxítonas. Grave isso na sua cabeça, porque na aula de acentuação gráfica nós vamos precisar ver isso aí, tá? Vamos relembrar para que você consiga verificar, tá bom? Oxítona é quando a última sílaba é tônica, tudo bem? Então, na palavra cipó, cipó, não é isso? Na palavra cipó, como é que eu separo a palavra cipó? Cipó, duas sílabas, cipó. Última, esse U aqui é de última, e esse P é de penúltima, sempre da direita para a esquerda. Sempre da direita para a esquerda, tá bom? Então, cipó, qual é a sílaba forte? É a última ou a penúltima? A última. Como a última sílaba é forte, ela é chamada de oxítona, tudo bem? Palavra café. Palavra café, se você for separar silabicamente, café. Então, eu tenho a última, penúltima. Qual é a sílaba mais forte? A última ou a penúltima? A última. Se a última sílaba é a mais forte, logo ela é a oxítona. Acabou, morreu Maria Preá. É só isso. Meu Deus, era tão fácil assim, professor. Era só isso. E a paroxítona? Aí você pensa assim, meu Deus do céu, paroxítona, eu já ouvi isso assim e eu tenho medo. Não precisa ter medo, tá? Vamos lá.
Lembra que eu estou falando para vocês? Eu estou pegando, separando a palavra silabicamente e verificando, contando ela de última até a antepenúltima, de trás para frente. Então vamos lá. Na palavra saúva, deixa eu só escrever aqui direito, que não deu certo. A palavra saúva, saúva. Vamos lá. Quando você vai separar a palavra saúva, qual é a sílaba mais forte? Sa, u, va. Então, última, penúltima, antepenúltima. Tá? Então, você vai contar. Qual é a mais forte? A última, a penúltima, a antepenúltima. Grito na tua cabeça. Imagine que eu vou gritar aqui agora, mas é uma voz na tua cabeça. Saúva. Então, o U é mais forte. Então, o U é a mais forte. Ele é a última, a penúltima ou a antepenúltima? Penúltima. Se ele é penúltima, é paroxítona. Simples assim, tá? Outro exemplo, a palavra pólen. Palavra pólen. A palavra pólen, ela, se eu for separar ela silabicamente, ficaria como? Pólen. Então, separei aqui. Última, penúltima. Qual é a mais forte? A última ou a penúltima? Penúltima. Como a penúltima é mais forte, então, tecnicamente, ela é paroxítona. Beleza? É só isso. Tudo bem? E a proparoxítona é quando a antepenúltima sílaba é a mais forte. Por exemplo, na palavra aqui, ó, médico. Médico. Vamos lá, separando silabicamente, médico. Médico. Última, penúltima, antepenúltima. Então, qual é a mais forte? Quando você vai pronunciar, é médico. Antepenúltima é mais forte. Seria a mais forte e a antepenúltima, proparoxítona, tá? Então, professor, resume para a gente quais seria o passo a passo para a gente conseguir resolver esse negócio aí. Vamos lá. Primeira coisa que você tem que fazer é identificar, na verdade, nem identificar. Deixa eu só reformular aqui de novo, apagar aqui. Primeira coisa que você tem que fazer, na verdade, é separar a palavra em sílabas, ok? Separou a palavra em sílaba, você vai ter o segundo passo. Qual é o segundo passo? É classificar em. Aí você vai colocar lá, última, penúltima ou antepenúltima, sempre da esquerda para sempre da direita para a esquerda, tudo bem? Depois que você classificar, você vai para a terceira e última fase, que é o que? Identificar a sílaba tônica. Ou seja, quando você separou a palavra em sílabas, depois classificou ela de trás para frente, da direita, aqui, ó, da direita para a esquerda, né? E achou, classificou ela. Última e penúltima. Ou última, penúltima, antepenúltima, né? Sempre da direita para a esquerda. Depois você vai identificar qual é a sílaba tônica. Identificou, e se a sílaba tônica for a última, ela vai ser oxítona. Se for a penúltima, paroxítona. Se for antepenúltima, proparoxítona. Tá? É isso. Então vamos lá. E aí, quando a gente fala nessa classificação, inclusive a gente até vê na escola geralmente, né, que existe uma divisãozinha aí de classificação da quantidade de sílabas, né? Se for uma sílaba só, é monossílaba. Se for, tipo, duas sílabas, dissílabas. Se for três sílabas, trissílabas. Se for quatro sílabas ou mais, polissílabas. Mas isso aí tá tranquilo, né? E aí, quando a gente fala nisso aí, a gente vai falar também de separação silábica. Tudo bem? Professor, separação silábica? Sim, é bem simples. Olha só essas regrinhas aqui mais fáceis, tá? Trouxe 8 aqui para vocês rapidinho. Primeira regrinha: não se separa, ou melhor, não se separa, não. Separa-se as vogais dos hiatos. Ou seja, se a palavra for hiato, você separa. Palavra, por exemplo, a saída. Na palavra saída, por exemplo,
E eu tenho aqui uma vogal e uma outra vogal. Logo, eu vou ter que separar, não é isso? Logo, é um hiato. Se eu tenho um hiato, obrigatoriamente eles têm que ficar separados. Nós já vimos isso lá em cima. Segunda regra, separam-se os dígrafos. Lembra lá? Quais são os dígrafos que vamos separar? As letras gêmeas. Quais são as letras gêmeas? RR, SS e o SS. Vamos separar os dois S, que é o ST e o SC cedilha, e o XC, ok? Nós vamos fazer essa separação dessas palavras. Agora, uma dica interessante aí, ó. Nós não separamos, em nenhum momento aqui, graças a Deus, nós não separamos a. Deixa eu só voltar aqui que não ficou legal. A consoante, ok? Que iniciam a sílaba. Por exemplo, na palavra psicologia, é muito comum as pessoas separarem assim. Tem um tracinho aqui, né? Só que aí, deixar esse P mudo. Gente, pensa aqui comigo, é só uma questão de lógica. É psicologia. Psicologia. Né? Psicologia. Nesse caso aqui específico, se eu deixo o P mudo, se eu deixo o P sozinho, ele vai ter som de pi. Não. Isso aqui é o quê? P. P. Então, se eu deixasse esse P sozinho, ficaria o quê? Psicologia. É igual a pessoa que lê advogado, né? Advogado. Esse advogado, que as pessoas têm a mania de pronunciar errado, é justamente por quê? Porque tirar da cabeça que de pronunciar o D aí igual ele está. E na verdade não é assim, tá? E de novo, não existe sílaba com consoante sozinha. Consoante sozinha não forma sílaba, pelo amor de Deus. Tudo bem? Esqueça, sei lá, de ir ao cinema. Esqueça de mandar mensagem para o crush, para tua crush. É crush também, né? Enfim, ou para teu boy, para tua boia. Boia é brincadeira, tá, gente? Mas não esqueça e de que consoante sozinha não forma sílaba. Acabou. Só isso, tá? Então, consoantes, ó, enquanto consonantais, ó, PS, PN, por exemplo, eles não podem ficar sozinhos, beleza? Outro exemplo aqui, outra regra, seria aqui a da as consoantes internas desacompanhadas de vogal não podem ficar sozinhas também. Por exemplo, aqui, ó, a palavra digno não é assim que se separa, senão vai ficar a mesma ideia que eu falei lá em cima. Digno. O que é digno? Não existe digno. É digno, digno, digno. E eu não posso colocar juntos, senão vai ficar digno, tá? Esse G, ele tem que ficar na sílaba anterior, tudo bem? Então, de novo, se eu tiver duas consoantes e essas consoantes forem, elas se encontrarem, elas saírem por romance lá, e elas se encontrarem no início, elas não podem ficar, uma consoante não pode ficar sozinha, elas vão se juntar, não é isso? Se elas se encontrarem lá no meio, a consoante não pode ficar sozinha, não é isso? Ela vai se juntar, mas uma com a outra, elas vão se juntar com as sílabas anteriores. Aqui eu tenho, ó, de novo, se eu só crescer aqui, ó, eu tenho, ó, digno, igual eu falei para vocês. Aqui eu tenho o encontro do G e do N. Ou seja, elas saíram por romance e se encontraram no meio da sílaba. Se elas se encontraram no meio da sílaba, cada uma fica na sua sílaba de origem. Agora elas saíram para o encontro romântico. Só que elas se encontraram no início da palavra. Se elas se encontraram no início da palavra, elas vão ficar juntas. Se elas se encontraram no meio da palavra, elas vão ficar separadas, mas cada uma na sua sílaba de origem. Eu não posso deixar na palavra o D aqui do advogado sozinho, pelo amor de Deus. Tudo bem? Outra regra, não se separa de tongos e tritongos, nós já sabemos disso, então não se separa de tongo e tritongo, tem que ficar junto, porque se eu separar, não é de tongo nem tritongo, tá? Aqueles dígrafos lá, gente, o CH, né, aqui, ó, o CH, o LH, o NH, o Q, o Q e o GU também não vamos separar. Como eu disse para vocês, questão de lógica. Se eu separar aqui o L do H, não vai ficar molhado, vai ficar molado. E essa palavra não existe, tá bom? Nós vamos separar as vogais iguais. Lembra lá dos hiatos? Então, de novo, ó, coordenação, os dois ossos ficam separados, caatinga, os dois A ficam separados, confeccionar,
Os dois Cs, ó, ficam separados, tudo bem? Ficção, os Cs e o C cedilha também ficam separados. Então, os juntos aqui, ó, eles nunca vão ficar, os iguais nunca vão ficar juntos, tá? Os iguais sempre vão ficar separados. Isso é até bom, porque a nova ortografia veio com isso também. Geralmente, as palavras compostas, cujos prefixos terminam com a vogal e o segundo e o radical começa com a mesma vogal, elas se separam. Igual a palavra micro-ondas, que agora é escrita assim, com dois Os separados. Bem? E por último, não se separam os grupos consonantais formados de consoante mais L ou R. Pelo amor de Deus, gente, vamos pensar aqui comigo. Onde é que existe eu escrever a palavra abrigar assim? Onde é que eu vou ter o BRI separando B, o R ou o P e o L? Não existe isso. Aquele caso lá das consoantes que eu disse para vocês, se for no início, melhor, no meio de sílaba, meio de palavra, separar, o B e o R e o P e o L não vão entrar, até porque é uma questão fonética, tá, gente? Se eu for separar aqui a palavra aplicar, deixar, por exemplo, o P aqui nessa sílaba, vou só apagar aqui. O A, o P aqui, o L aqui, e assim, aqui eu não vou ter o pli, eu vou ter o li, ou seja, isso aqui não pode acontecer jamais, tudo bem? É só questão de observação, ok? E aí agora, vamos, já que nós entendemos, tá? Toda essa parte da fonética, essa primeira parte, tudo bem? Vamos resolver algumas questõezinhas aqui. Estamos quase no final. Vamos lá. O que é que o comando aqui te pede? Eu sempre uso o método CQT. Quem inventou, parabéns, você nos ajudou bastante, tá? O C é comando, o Q é questão, o T é texto. Então, sempre começa pelo comando, depois vai para a questão, por último, o texto. Porque às vezes você nem precisa voltar ao texto para responder. Nesse caso aqui, essa pergunta foi tirada essas palavras foram tiradas de um texto. Então, você não precisava aqui voltar ao texto para responder essa pergunta de gramática. Vamos lá, vamos lá. Assinale a alternativa correta. A palavra cachorrinha possui 8 fonemas. Vamos lá. Como eu falei para vocês, a palavra, sei lá, chapéu. A palavra chapéu, ela tem quantas letras aqui? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis letras. Agora, quantos fonemas? O que é que fonema é a representação do som, igual eu disse para vocês? O C e o H tem som de que letra? X. Não é isso, gente? Né? O A tá aqui, o P a gente continua, né? Chapéu. O E a gente continua e o U também. Então, na palavra chapéu, eu tenho seis letras, só que quantos fonemas? Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco fonemas. Ou seja, fonema é a representação sonora da escrita. Tudo bem? O que ele fala aqui? A alternativa correta, ele quer o seguinte: a palavra cachorrinha possui 8 fonemas. Vamos verificar. Cachorrinha, né? Cachorrinha. Eles têm 8 fonemas. Se eu for separar aqui, né, gente? O CH continua, né? Show. Esse CH não tem som de que letra? X, isso mesmo. Baixo O, rinha. O 2R tem som de que letra? Um R só. O I embaixo, não é isso? E esse NH tem som de que letra? Do N com esse tiozinho aqui em cima, tá? E o A. Então, cachorrinha tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11 letras. E quantos fonemas? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Opa! Tem 8 fonemas. Ele quer a alternativa correta? Letra A. Professor, letra A, letra A. Professor, então por que não é a letra B? Ele diz que na palavra creme, o CR é um dígrafo. Dígrafo é quando eu tenho dois encontros, duas vogais que dão som de uma terceira. Tipo CH com som de X. Agora, CR não tem som de CR, gente? Creme. Eu não consigo ouvir o som do C e do R? Creme. Então, não é dígrafo. É encontro, né? Isso aqui não é dígrafo. Isso é encontro com um sonantal. Tá bom? Vamos lá. Professor, então, por que não é a letra C?
Ele fala que na palavra Paraguai há um ditongo. Eu não tenho ditongo na palavra Paraguai. O que é que eu tenho aqui? Semivogal, vogal, semivogal. Ou seja, qual é aquela classificação, né? Quando eu tenho uma semivogal, uma vogal e uma semivogal? Tritongo. Ou seja, a alternativa está errada. Por que não é a letra D? Porque ele diz que não há nenhum encontro vocálico na palavra papagaio. Encontro vocálico, duas consoantes. Gente, pelo amor de Deus, o A, o I e o O não são consoantes, elas não estão juntas, então eu tenho encontro vocálico sim, ok? Então a alternativa correta, letra A de amor. Próxima. Qual das palavras a seguir não apresenta dígrafo? Essa é boa, porque você vai olhar aqui essa palavra e você vai perceber o seguinte: ele quer a que não apresenta dígrafo, ou seja, ele quer, é mais fácil, geralmente, nessas questões, você marcar, geralmente, a parte positiva. Então, quando você for pegar uma questão que tiver não, exceto, sempre risque, né, para você não se perder. Mas aqui, o que ele quer? Aqui não tem dígrafo. Vamos lá. Na palavra lembrança, tem algum dígrafo? Vamos lá. Lem. O que eu falei? Quando eu tenho qualquer vogal mais um M ou qualquer vogal mais um N, eu tenho um dígrafo. É isso? Se eu tenho EM, aqui é um dígrafo. Ele quer aqui não tem dígrafo. Então, não é A. Descer. Descer. Descer, eu tenho o S e o C, não é isso? Com som de quê? Com som de S. É um dígrafo. Ele quer aqui não tem dígrafo, então não é a letra B. AC. AC eu tenho a palavra professor. Professor, eu tenho dois S's. Dois S's é o mesmo que um S só. Então, eu tenho dígrafo. Ele quer que não tem dígrafo, não é isso? Palavra trabalho. Na palavra trabalho, eu tenho LH. LH é um dígrafo, não é isso? Inclusive, ele separa ou não separa? 5 segundos. O LH, separa ou não separa? 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Qual foi a sua resposta? Se você falou que não separa, você acertou, vai ganhar um bombom. E aí, então, o LH é um dígrafo, ele quer que não tem dígrafo, então nem a letra D. Só sobra que letra aqui? A letra E. Pobreza. Pobreza, eu tenho o que, gente? O BR. O BR não é dígrafo, ele é um encontro consonantal, porque quando eu pronuncio a palavra pobreza, eu consigo perceber o som B e R. Beleza? Beleza. Entendeu? Entenderam? Alguma dúvida até agora? Certinho, né? Próxima. A sonora alternativa em que há dígrafo. Agora aqui, gente, diferente dessa última, que ele queria que não tinha dígrafo, aqui ele quer, aqui tem dígrafo. Cuidado com essas perguntas para elas não confundirem vocês, tá bom? Então vamos lá. Analisar as palavras. Apenas. Apenas tem dígrafo? Tem. O E e o N. Não é isso? De novo, vogal com M ou vogal com N é um dígrafo. Coloque isso na cabeça de vocês como se fosse a música da Anitta. A vogal com N ou vogal com M é dígrafo, tudo bem? Então, então aqui, qual é então a letra certa? Seria a letra A. Seria isso? Sim ou não? Vamos lá. Se você for separar a palavra apenas, ficaria o quê? A, não é isso? Penas. Quando você pega o E e o N aqui, já que nós vimos que o A com N, ou vogal com N e a vogal com N é dígrafo, aqui elas estão juntas. Porque para ser dígrafo, eu preciso que elas estejam juntas. O A com M faz que som? O E com M faz que som? Em, assim como o N. Mas elas aqui estão juntas? Elas não estão juntas. Essa é uma pegadinha. Porque nós aprendemos que V, vogal com A ou vogal com N, vogal com M ou vogal com N é um dígrafo. É isso? É. Só que aqui o E e o N eles não estão juntos. Isso é uma pegadinha, porque você vai ver o E e o N aqui juntos na palavra, você vai lá e marca A. Mas, na verdade, não. Isso é uma pegadinha que as bancas colocam. Porque na separação silábica, eles ficam separados. Então, não é
Se você achou que era a letra A, não é. Pegadinha do malandro aí e da banca para vocês. Banca esperta, tá? Letra B. Problema. BL, PR não são dígrafos, são o quê? Encontros consonantais. E o E com M aqui separa. Se separa, também não é dígrafo. Adolescente. SC. Adolescente. O adolescente, o SC eu separo, só que eles continuam tendo som de S. Se eles continuam tendo som de S, é um dígrafo. Professor, mas por que o E e o M separam e não é dígrafo? Porque os dígrafos vocálicos, para serem dígrafos vocálicos, tem que ficar juntos. V, que é uma vogal, e M, mais uma vogal e N. Muito cuidado. Entenderam? Então, para ser um dígrafo vocálico, eles precisam estar juntos. Eles não podem separar. Diferente do SC. Não tem aqueles dígrafos que separam? Então, e não tem aqueles dígrafos que não separam? Como o LH, a vogal com M e a vogal com N entra no mesmo nicho do LH, do NH, do QU, do GU, ok? Entra nesse mesmo, do CH, entra nesse mesmo nicho aí, dos que não separam, tudo bem? Agora, adolescente, o SC separa, só que na pronúncia SC tem som de S. É um dígrafo? É um dígrafo. Letra C. Professor, por que não é papelão? Papelão não tem dígrafo, né, gente? Isso aqui não é dígrafo, tá? E descobrir. Professor, descobrir não tem SC? Olha o que eu disse lá, a outra pegadinha aqui. Descobrir. Separa, mas o S e o C têm seus sons o quê? Respeitados. Eu consigo ouvir tanto o S, como eu também consigo ouvir o som do C. Então, por isso, não é a letra E. Só sobra a letra C, adolescente. Se você acertou, dá um joinha aí. Próxima questão. Estamos indo para o fim, né? A palavra que apresenta mais de um dígrafo, ou seja, talvez apareça aqui alguma palavra que tenha, sim, um dígrafo, só que ela não quer com um dígrafo, ela quer mais de um dígrafo. Então, vamos lá. A palavra ideia. Eu tenho um dígrafo na palavra ideia? Sim ou não? Vamos lá. Se eu for separar a palavra ideia, eu separaria como? Ideia. Eu tenho um dígrafo aqui? Não tem um dígrafo. Esse E aqui não é dígrafo. Ele é o quê? 5 segundos? 1, 2, 3, 4, 5. O que é que esse E e o I são? Eles são ditongos. Agora, eles são ditongos crescente ou decrescente? Lembrando, revisando, que o ditongo crescente, ele começa do mais fraco para o mais forte. Ele cresce. E o decrescente começa do mais forte para o mais fraco. Aí ele cai. Lembrando que o mais forte são as vogais A, E, O, e os mais fracos são as semivogais I e U, não é isso? Com duração átonas. Então vamos lá. O E é o que, gente? Vogal. E o I? Semivogal. Então, isso aqui é um ditongo decrescente. Ok? Mas aí é um ditongo decrescente, ele quer um dígrafo. Não confundam, tá? Então, nem a letra A. Letra B, risco. Risco, ó, ST de novo aqui. Você pode achar que é um dígrafo, mas, de novo, para ser dígrafo, o S e o C precisam ter som de S. Risco, você consegue ouvir o som do S, consegue ouvir o som do C. Então, não é. Nutriente. Tem dígrafo? Tem. Nutriente. O EN está junto, é um dígrafo. Só que ele quer mais de um. E aqui eu só tenho um. Né? Excesso. Letra D. Excesso tem dígrafo. Primeiro dígrafo. Opa, deixa eu só apagar aqui que foi errado. Vamos lá. Excesso. Então vamos lá. Na palavra excesso eu tenho o XC, que é dígrafo, não é isso? O XC, ó, na palavra excesso, o XC tem som de quê? De S. Então já tem um dígrafo aqui. E o SS tem som de quê? De um S só. Opa, já tenho um segundo dígrafo aqui. Se eu tenho um segundo dígrafo aqui, é mais de um. Né? Então, até agora temos a letra D. Vamos para a letra E. Se tiver 3 dígrafos,
venceu. Na letra E, separando, fica pessoas. Eu tenho quantos dígrafos? Só o SS, que é um só. Não é isso? Então, se eu tenho um na letra E, dois na letra D, ó, tenho um na letra E, dois na letra D e um na letra C, quais dessas alternativas tem mais de um? Letra D, tá? Ou seja, a letra D aqui é a que tem mais de um dígrafo. Logo, a resposta correta seria a letra D, porque eu tenho o XC e o SS. Tudo bem? E agora aqui, né, gente? Uma de classificação de palavras, ó. Temos o hiato na palavra. Eita, vamos lá. Lembrando que aqui é hiato. Hiato é quando você tem uma vogal mais uma vogal, o quê? Separadas. Não é isso? Então vamos lá. Na palavra ácido, como é que separa a palavra ácido? Ácido. O A está separado, só que ele está separado de uma consoante. Para ser hiato, ele tem que estar separado de uma vogal. Isso mesmo, tá? Então não é a letra A, ele quer o que é o hiato, não é isso? A letra B, dieta. Na palavra dieta, vamos separar rapidamente. Dieta. Na palavra dieta, olha, o F ficou sozinho. Ele não ficou sozinho, ele não separou de uma vogal, de, nem uma vogal. No caso aqui, o D com I não vira uma vogal I. Então, se eu separei o Ezinho aqui do I, ele ficou sozinho, ele é um hiato. Não é isso? Na palavra de, tá. Se eu fiz essa separação, pessoal, aqui, ó, peguei o Ezinho aqui, ele não ficou junto do I, que aqui é uma vogal, porque o D com I aqui ele ficou forte, eu não consigo pronunciar jé, porque se eles ficassem juntos, ficaria jé, jeta, e não é jeta, é tá. Esse E fica separado. Como ele fica separado de uma vogal, ele é o quê? Um hiato. Então, letra B. Professor, necessário não tem ato? Não tem ato. Esse IO aqui, ele não fica separado, tá? É junto. Está, professor, não tem ato? Eu nem tenho duas vogais juntas aqui para ser ato, ó. Aqui eu tenho uma vogal, uma consoante e uma vogal. Então, já eliminaria a D só por ela existir. Assim como a E. Só sobrar ali a letra B. Então, a resposta certa, letra B. E aqui, para nós encerrarmos a nossa aula, tá? Todas as alternativas abaixo apresentam palavras que possuem 5 letras e 5 fonemas, exceto, vamos lá, 5 letras e 5 fonemas. A palavra febre tem 5 letras, não é isso? Uma, duas, três, quatro. Uma, duas, três, quatro, 5 letras. Só que ele quer aquela que apresenta 5 letras e 5 fonemas. Ele diz que todas têm, exceto, existe uma I, esse exceto aqui não é, que não tem, ou melhor, pode até ter 5 letras, mas não tem 5 fonemas. De novo, tem alguma palavra aqui que tem até 5 letras, só que não tem 5 fonemas. Ele quer essa palavra, tá? Febre, tem quantas letras? 5. E fonema? Febre, 5 letras. Se eu quero representar a palavra febre, eu coloco o F, o E, o B, o E, o R e o E. 5 letras, 5 fonemas, correto? Palavra horas, tem quantas letras? Horas. 5 letras, né? Uma, duas, três, quatro, cinco. 5 letras. E fonema? Quando eu vou escrever aí a palavra horas, ou pronunciar a palavra horas, O-R-A-S, horas, não é isso? Logo eu tenho uma, duas, três, quatro. 4 fonemas. Então, já achamos qual é a alternativa em que a palavra tem 5 letras, só que ela não tem 5 fonemas. Qual é essa palavra? Horas. Professor, não entendi. Vamos lá. Gente, a letra H na língua portuguesa, ela é uma letra, podemos se falar que ela não tem som. Então, é uma letra muda, ou seja, ela sozinha, no início de palavras, ela não tem som. Igual a palavra Henrique. A palavra Henrique é com H. Só que você pronuncia Henrique com H ou sem H. Continua sendo Henrique, porque o H não influi nem contribui na pronúncia. O H só tem valor sonoro quando ele está junto do C, que aí ele tem som de X. Professor, mas eu não entendi. No inglês, o H não tem som de R? Justamente, no inglês. Nós estamos trabalhando português. No inglês, o H tem som de R, por exemplo. Acho que house é assim, né? Casa, H que tem som de R.
no inglês, porque é uma outra variante linguística, uma outra árvore linguística. Na língua portuguesa, então, o H ele é uma letra muda, ele não tem som. Tudo bem? Vírus continua tendo 5 letras e 5 fonemas. Exame. O X aqui tem som de Z. Continua tendo 5 letras e 5 fonemas. A mesma coisa com a palavra gripe. A única palavra aqui que não entra nesse contexto é a palavra horas. Tudo bem? E aí, agora sim, a última, né? A sinal alternativa que não apresenta um dígrafo. Não apresenta um dígrafo. Não tem um dígrafo. Vamos lá analisar essa questão? Ele quer que não tem dígrafo. Na palavra tendo, vamos separar silabicamente. Tendo. O E e o N tá junto. Lembra? Vogal com N, vogal com M, desde que junto é um dígrafo. Então, não é a letra A. Ele quer que não tem dígrafo. Beleza? Pesquisa. Vamos separar aqui. Pesquisa. Eu tenho QI. O QU. QU não é um dígrafo? Eu não separei, mas é aqui aquele grupinho lá que não separa. Não é isso? Então, QU não é um dígrafo? Então, ele quer que não tem dígrafo, então não é a letra B. Letra C. Pessoa. Pessoa. Nesse caso aqui específico, na palavra pessoa, eu tenho os dois S, se separam, porque os dois S, ó, letras gêmeas, SS, ela está naquele grupinho que separa. Então, a SS tem som de um S só, não é um dígrafo, então não é a letra C, porque ele quer que não apresenta dígrafo. Letra D, risco. Risco. Opa, vamos lá. Eu tenho SC aqui. SC, quando é dígrafo, o SC, quando é dígrafo, tem som de que letra? S, justamente, letra S. Só que aqui o SC tem som de S na palavra risco. Eu consigo ouvir o som do S e o som do C na palavra risco? Consigo? Se eu consigo, então o risco não é dígrafo, ok? Então, ele quer que não é dígrafo, letra D. Professor, tá, mas e a palavra trabalho? O TR não é o encontro? Sim, tá certinho, é encontro. Só que o dígrafo reside aqui, ó, no LH. O LH é um dígrafo que pertence a qual grupo? Dos que separam ou dos que não separam? De novo, o LH pertence a qual grupo? Dos que separam ou dos que não separam? Se você respondeu do grupo que não separa, você acertou, ó, justamente. Então, o LH pertence ao grupo que não separa. Ele é um dígrafo que tem som, é isso, lá de uma letra só, tem um único som, na verdade, e aí, nesse caso específico, ele não separa. Como isso para vocês, o H ele só tem som, na verdade, ele só vai ter um sonzinho quando ele está junto de uma outra letra, não é isso? Eu falei mais cedo CH, mas também tem o LH aí, que eu acabei esquecendo. Então, o Hzinho sozinho não tem som de nada, mas quando ele se junta com C e com L, ele tem um sonzinho aí, ele já ajuda aí na construção fonética, tudo bem? Então, assim, essa foi a nossa revisão, tá? A nossa aula falando sobre fonética e fonologia. Na nossa próxima aula, nós vamos falar um pouquinho sobre a acentuação, tá? Que pertence a essa partezinha aqui de fonética e fonologia. E vamos também continuar depois em outros conteúdos referentes a essa mesma aula, tá? E aí, é isso, gente. Obrigado por ter ficado até o final e até a próxima aula.